E aí, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade àquela aula que nós começamos antes do isolamento social, formação de palavras. Isso você encontra no seu terceiro material, na página 305, a partir dela. Formação de palavras. De um modo geral, as palavras compõem-se de vários elementos conhecidos como morfemas. A palavra morfema vem do grego morfê, que significa forma. Morfema é, portanto, a menor unidade indivisível, irredutível e significativa de uma palavra. De certo modo, o morfema mostra de onde veio e como foi formada a palavra. Podem ser lexicais e gramaticais. Os morfemas lexicais são aqueles que apresentam o sentido básico da palavra e podem ser comum a várias delas. Como você vê aí no exemplo, a palavra ferro, que tem como morfema lexical fer, elemento irredutível e comum a todas as outras palavras da mesma família, ferrar, ferreiro. A um morfema desse tipo, dá-se o nome de raiz ou radical. Palavras que apresentam a mesma raiz ou o mesmo radical são conhecidas como cognatas. Às vezes, uma observação aqui, às vezes raiz e radical se confundem. Em encontro, raiz e radical têm a mesma forma. No entanto, em desencontro, a raiz é diferente. Irredutível não é necessariamente uniforme. Às vezes, a raiz ou radical assume outra forma. Dizer, digo, ouvir, ouço, barba, imberbe. A essa variação do morfema se dá o nome de alomorfe. Morfemas gramaticais. Os morfemas gramaticais são aqueles que desempenham a função de transformar um lexema, um morfema lexical, quando a ele se ligam. Dessa forma, os morfemas gramaticais nunca são encontrados sozinhos, ao contrário do que acontece com o morfema lexical. No exemplo do morfema lexical fer, os itens o, eo, eiro, agem, des, mais, ar, são morfemas gramaticais. Os afixos, são aquelas partes de palavras que se acrescentam ao radical, são chamados de morfemas gramaticais. Com esse conhecimento, nós então passamos para os processos de formação de palavras. Há basicamente dois processos, composição e derivação. Quando a gente fala em composição, são duas ou mais palavras que se juntam, ligadas por hífen ou não, para formar assim uma nova palavra com sentido totalmente diferente. A composição ela ocorre de duas maneiras diferentes, justaposição e aglutinação. No processo de justaposição, as palavras são colocadas lado a lado, ligadas por hífen ou não, sem qualquer alteração fonética. E aí você tem um exemplo, vai e vem, guarda-chuva, passatempo, quarta-feira. Já no processo de aglutinação, as duas ou mais palavras que se unem para formar uma nova palavra, ela tem um item diferenciador, porque neste caso ocorre uma alteração fonética, uma perda de fonema. Planalto, plano alto, fidalgo, filho de algo, aguardente, água ardente. No processo de derivação, nós vamos trabalhar apenas com uma só palavra para formar uma outra, ou seja, um só radical. A palavra básica pode se juntar a afixos, que são prefixos ou sufixos. Então, no processo de derivação, a palavra pode também mudar de classe gramatical ou ter a parte da palavra eliminada. Assim sendo, a derivação ela pode ocorrer de várias maneiras. Primeira, a gente chama de prefixal, feita com acréscimo de prefixos. Aí você tem o exemplo, infeliz, desleal, reler, propor, intrometer e retornar. Lembrando que o prefixo é aquela parte que você coloca antes do radical. Se você colocar depois do radical, é o sufixo. E aí tem um novo processo chamado de derivação sufixal. Felizmente, lealdade, jornaleiro, sulista, artista, amargura. Um outro processo de derivação chamado de parasintética ou parasintético. Neste caso, tem-se dois afixos, o prefixo e o sufixo, os quais são colocados simultaneamente. Aí você tem um exemplo das palavras, ajoelhar, desalmado, espernear, despedaçar, submarino e entardecer. Há também um processo chamado de derivação regressiva. Nesse tipo de derivação ocorre a redução na forma fonológica da palavra derivada em relação à forma da palavra primitiva. Na palavra primitiva você tem atacar, na palavra derivada, ataque, resgatar, resgate,
embarcar, embarque, disputar, disputa. Nomes derivados de verbo, como se vê nos exemplos acima, são conhecidos como deverbais. Podem ocorrer também derivações regressivas de outros nomes: botequim, boteco, bênção, bença, português, portuga, asqueroso, asco. No processo de derivação imprópria, é uma conversão, ou seja, ocorre uma mudança de classe gramatical da palavra sem alterar a forma. Essa mudança geralmente é feita pela anteposição de um artigo ou pronome adjetivo ao termo que será substantivado. Aí você tem um exemplo: o verde desta bandeira é muito brilhante. Há casos em que os substantivos próprios transmutam-se em substantivos comuns, como nota-se em Quixote, de Dom Quixote, e Damasco, nome próprio que designa uma cidade. O contrário também pode ocorrer quando temos substantivos comuns utilizados como nomes próprios: coelho, madeira, leão. Note-se que, nestes casos, não é necessário antepor artigo a essas palavras para que elas mudem de classe gramatical. Um outro processo chamado de abreviação ou redução é usar a palavra de forma reduzida. Em muitos casos, a abreviação ou redução já se tornou tão forte que o falante não percebe mais sua forma primitiva. É o caso de cinema, palavra proveniente de cinematografia, que já apresenta a forma reduzida. Aqui uma observaçãozinha: não confundir abreviação com abreviatura. A abreviatura é reduzir a grafia da palavra a elementos mínimos, como a letra inicial ou as primeiras letras. Aí você tem um exemplo: PAG de página é abreviatura. Outra observação: é possível que a forma reduzida passe a ser usada com outro valor, como em foto, que passou a designar o comércio Foto São João. Nesse quadro aqui embaixo, você tem aqui outros processos que foram incorporados à língua. Criação de siglas é um processo de redução que dá origem a novas palavras. Inúmeras palavras foram incorporadas ao nosso vocabulário depois de serem bastante utilizadas como sigla: ONU, Organização das Nações Unidas; CPF, Cadastro de Pessoas Físicas; PV, Partido Verde. As onomatopeias, como algumas onomatopeias foram incorporadas ao léxico da língua, identificadas como palavra, então esse recurso é reconhecido como processo formador de palavras. É o que se observa em zum zum, tic-tac, zastras, bang bang, etc. E também o hibridismo, que são elementos provenientes de línguas distintas que se juntam para formar uma nova palavra. Cotonete vem do inglês e português, zincografia no alemão e do grego. Vou elaborar uma atividade, vou mandar para vocês, mas não esqueçam de reler o material, de estudar um pouquinho. Qualquer dúvida, usem as mídias aí disponíveis e façam a pergunta que a gente vai responder na medida do possível. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.